Olá, tudo bem? Eu me chamo Ricardo, sou da Paróquia Imaculada Conceição e atualmente eu faço parte da Pastoral do Batismo. Eu, junto com algumas outras pessoas, membro da nossa paróquia, compomos, a Pastoral do Batismo. E eu gostaria, de antemão, de dar as boas-vindas a todos vocês, pai, mãe, padrinho e madrinha. E acima de tudo também, eu gostaria de parabenizar a todos vocês pela iniciativa de estar procurando a igreja para dar o sacramento do batismo para os filhos e afilhados de vocês. É com muita alegria que nós o acolhemos, para esta formação de preparação para o batismo. Tá bom? Também eu quero convidar você aí da sua casa neste momento, antes de nós iniciarmos este bate-papo, esta breve formação, eu quero convidar você também para a gente fazer uma oração nesse momento, né? Gostaria que você fechasse os seus olhos aí e a gente pudesse pedir ao Espírito Santo de Deus que venha neste momento, venha sobre mim, que ele possa também ir ao encontro de todos vocês. Que ele possa colocar na minha boca as palavras certas, que ele possa também abrir o coração de todos vocês para que vocês absolvam tudo aquilo que não só a palavra de Deus nos traz, mas também o que a igreja ensina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, quando nós falamos sobre o sacramento do batismo, muitas coisas vêm na nossa cabeça, muitas perguntas, muitas vezes também muitas coisas pessoas falam a respeito do batismo, E esta preparação, esta formação de preparação para o sacramento do batismo, ela é muito importante. Ela é muito importante porque também ela nos ajuda a compreender muitas coisas e principalmente o que a nossa fé cristã católica ensina, Então, o que eu quero fazer com vocês aqui hoje, o que nós vamos fazer junto, vai ter alguns pontos muito importantes que nós precisamos compreender, tá? E o tema que nós vamos falar aqui vai ser o tema os sacramentos da iniciação cristã. Pois bem, é isso mesmo. Os sacramentos da iniciação cristã. Sacramentos da iniciação cristã são 3 sacramentos. É o batismo, a primeira comunhão e o crisma ou confirmação, tá? Mas eu preciso aqui, para vocês poderem entender sobre esses 3 sacramentos, eu preciso aqui construir um caminho com vocês. E algumas coisas fundamentais que nós precisamos tentar entender, tá bom? Então eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é o sacramento, tá? O que significa a palavra sacramento. Depois a gente vai entrar dentro de um contexto, quais são os significados e os porquês que nós batizamos. E eu vou deixar propriamente para estar falando um pouquinho de cada sacramento, batismo, primeira comunhão e crisma ou confirmação, mais para o final, depois que nós batermos um papo aqui. Tá bom? Vamos combinar assim? Então tá joia! E o que eu queria começar aqui, nessa preparação com vocês, é que a gente sabe que a gente vem procurar o batismo.
E nós sabemos que o batismo, ele é um sacramento, é isso mesmo. O que é a palavra sacramento, né? Para nós podermos entender o que é a palavra sacramento, existe uma outra coisa fundamental na nossa fé cristã que nós precisamos compreender. E o que nós precisamos compreender para poder entender o que é o sacramento? Primeiro, que a nossa religião, a nossa fé cristã, ela é uma fé mistérica. Isso mesmo. Ela é uma fé mistérica. Ou seja, nós somos introduzidos a um mistério. Ela não é mistérica de mistério, mas nós somos inseridos a um grande mistério. E esse mistério, ele é o primeiro passo para nós encontrarmos com uma graça, justamente. E que graça que é essa? Que mistério é esse que a nossa fé, que nós somos envolvidos com esse mistério? É a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, toda a fé cristã, a nossa fé católica cristã, católica apostólica romana, está inserido dentro de um grande mistério, que nós chamamos também de mistério pascal. A nossa religião, se bem dizendo assim, a nossa religião, ela é uma religião cristocêntrica. Isso mesmo. O que significa a palavra cristocêntrica? A nossa fé, o centro da nossa fé é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo em volta para Ele, tudo é para Ele e a nossa fé é para Ele. Então, por isso que a nossa fé está introduzida dentro desse mistério, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição, ou seja, o mistério pascal, né? Ou seja, o mistério da passagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que ele morre, ele ama tanto, ele sofre, ele morre e ressuscita e está no meio de nós. Para nós podermos entender um pouco também, esse mistério, ele vai se revelando e acontece essa revelação dentro de uma comunidade, ou seja, onde nós somos inseridos. Nessa comunidade onde nós somos inseridos, cada pessoa individual, ela faz a sua experiência pessoal com esse grande mistério. E assim, quando a gente faz essa experiência, nós somos inseridos a um grande corpo. Ou seja, nós somos inseridos ao corpo que é a igreja. E aos poucos, a revelação, ela vai colocando este sinal que é a graça de Deus na nossa vida. Aos poucos. Quando nós falamos de religião, nós falamos de uma palavra do latim que significa religar, né? Então esse mistério que nos revela uma graça, ele nos religa até Deus. Então, a nossa grande fé está introduzida dentro deste grande mistério. E por nós sabermos que a nossa fé ela está centrada no Cristo, Cristo é o centro. E o que faz nos unir a este grande mistério? A palavra sacramento, a igreja vai nos dizer que sacramento é um sinal sensível da graça de Deus na minha vida. É isso mesmo. A igreja vai nos ensinar que para que nós possamos fazer parte deste mistério são os sacramentos. O sacramento é um pedaço desse sinal que nos leva, que nos envolve com este mistério.
É justamente isso. Deus, ao longo do tempo, ele sempre tenta se revelar com a humanidade, desde o tempo de Adão e Eva, quando Adão e Eva eles rompem aquele grande amor com Deus, que Deus tem uma grande ira, né? Mas Deus ele traça planos para poder se reconciliar com o seu povo, né? E ele fala com o seu povo através de sinais. E sacramento, ele é justamente esse sinal que nos faz nos aproximarmos desse grande mistério. Mas o que é esse grande mistério, esse grande sinal que me faz me levar para esse mistério? Imaginem vocês o que é sacramento da seguinte forma. O amor, por exemplo. Vamos falar um pouquinho para a gente poder entender sobre o amor de pai e mãe. Pai e mãe, às vezes, a gente tem um amor incondicional. Pode ser também por um filho, né? Quando a gente fala pai e mãe, nós nos colocamos como pai e mãe e também como se nós temos filhos, né? O amor de pai e mãe. A gente não consegue ver o amor, mas de uma certa forma a gente consegue sentir esse amor. Quando a gente está muito tempo longe daquela pessoa que a gente ama, nosso pai, da nossa mãe, alguma coisa fica dentro da gente, aquele sentimento de amor, um sentimento de saudade. Mas quando a gente nos encontra com aquela pessoa que a gente ama, a gente não vê o amor, mas a gente tem sinais que demonstram a proximidade desse amor. Que nem, por exemplo, quando a gente chega perto da pessoa que a gente pega, que a gente não vê ela, a gente dá um abraço na pessoa. Esse abraço é um sinal que está me aproximando daquele amor. Quando a gente dá um beijo, o beijo também, ele é um sinal, né, daquele amor. Por a gente não ter visto aquela pessoa há um grande tempo, a gente não consegue pegar o amor, a gente não consegue, né, fisicamente falando. Então a igreja vai nos mostrar um pouco que sacramento é esse sinal que nos leva, que nos aproxima desse grande mistério, né? E a igreja também, ela nos ensina que esse sinal da graça de Deus, que é os sacramentos, né? É um sacramento, é um sinal sensível da graça de Deus, e ainda vamos um pouco mais longe. Esse sinal, esse sacramento, ele é eficaz e nos dá a salvação. É isso mesmo. Então, para que nós possamos ser inseridos dentro desse grande mistério, que é a paixão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós não temos mais Jesus Cristo fisicamente, mas nós sabemos que Jesus está presente no meio de nós. Nós não podemos ver, mas Jesus ele deixa sinais aqui na terra físico para que nós possamos estar em comunhão e sermos inseridos dentro desse grande mistério. E a gente falando de sacramentos, a nossa igreja, ela existe 7 sacramentos, né? Então nós temos os 3 sacramentos da iniciação cristã, nós temos mais 2 sacramentos que são chamados sacramentos de cura, e temos mais 2 sacramentos que são chamados de sacramento de serviço, tá? Nós vamos falar dos 3 primeiros sacramentos, tá? Então nós conseguimos agora compreender um pouquinho que a nossa religião, a nossa fé, estamos inseridos dentro de um mistério que é a paixão, morte e ressurreição. Sabemos que sacramento é um sinal que nos une a esse grande mistério. Então nós já estamos num primeiro passo da nossa caminhada, tá bom? Eu vou deixar para falar para vocês sobre os 3 sacramentos no final. Mas agora nós vamos percorrer aqui um pouquinho, vamos bater um papo sobre a questão por que se batizar e também quais são os bons motivos para se batizar uma criança. É justamente isso. Muitas vezes, quando a gente procura o batismo,
veio uma porção de ideias na cabeça do porquê que muitas vezes se deve levar uma criança para ser batizados, né? Eu creio que vocês aí já devem ter ouvido alguma coisa referente assim. Alguém já chegou para vocês em um determinado momento, né? Algum conhecido, algum amigo, que chegou e falou assim para vocês: olha, eu preciso procurar a igreja para batizar o meu filho, né? Aí nesse bate-papo você pode até perguntar assim: mas por que você quer batizar o seu filho, né? Você já viu aquela história que as pessoas acabam falando assim: não, mas eu preciso batizar o meu filho porque o meu filho ele está muito danado. Ele não para dentro de casa, ele sai quebrando as coisas. Ai, já me veio na cabeça que o problema é o batismo. Ele precisa ser batizado para acalmar, porque meu filho ele está muito danado. Eu não sei o que anda acontecendo com ele, que ele não para. Eu não sei por que ele não para, né? Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Provavelmente também vocês já devem ter visto falar sobre a questão também assim. A pessoa, o pai ou a mãe, muitas vezes procurar a igreja correndo, né? Quer procurar o padre, né? E aí o que acontece? Não, o pai e a mãe às vezes, né? Conversando entre eles, não, a gente precisa procurar a igreja de todo jeito, porque nossa, o nosso filho ele tá dando uns gritos de noite, né? Nosso filho ele acorda assustado, né? De repente ele dá uns gritos. Ah, ele parece que ele fica vendo uns vultos. Vocês já ouviram alguma coisa semelhante a isso? Eu acredito que com certeza sim. Aí a pessoa ela acaba ficando preocupada. É o batismo. Bora, vamos procurar a igreja, vamos lá para poder, né, procurar o padre, porque a gente precisa batizar essa criança de todo jeito, não pode ficar mais assim, só pode ser o batismo. Tudo isso que está acontecendo é porque o meu filho, ele não é batizado ainda, né? E muitas vezes a gente acaba ouvindo muitas situações que as pessoas colocam em si o problema de muitas situações como sendo o batismo, né? A gente acaba percebendo e as pessoas conversando com isso. A gente tem o batismo na nossa cabeça com aquilo que as pessoas falam para nós, né? E de uma certa forma acaba sendo normal a gente ouvir isso aí, né? E é por isso que esta preparação, este momento de bate-papo, ele é muito importante para esclarecer esses tipos de dúvida e para a gente poder entender, né, o que a nossa doutrina, né, o que a nossa igreja ensina referente a esses tipos de situações, tá? Eu vou fazer aqui contar uma história para vocês aqui. Mas de antemão, eu convido você, se você tiver uma Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia, se você souber abrir ela aí direitinho, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo de 13 a 17, tá? Aqui eu vou ler uma passagem bíblica para vocês, se você puder pegar a sua Bíblia aí. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica para vocês que vai contar sobre o batismo de Jesus. É isso mesmo. E aqui eu quero explicar para vocês esse tipo de batismo que aconteceu aqui e o tipo de batismo que acontece nos tempos de hoje. Tá bom? Então tá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria que você prestasse atenção
os personagens que vão aparecer nesta leitura, tá bom? Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vem a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta pequena passagem que eu li para vocês aqui agora, algumas coisas bastante fundamentais que nós precisamos também entender, né? Vocês conseguiram prestar atenção nos personagens que apareceram? Apareceu João Batista, apareceu a pomba com forma do Espírito Santo, apareceu Deus, que é a voz que fala do alto, e também apareceu João. Para que nós possamos compreender, João é o João Batista, isso, aquele que é primo de Jesus Cristo. Para a gente poder entender um pouquinho, João Batista, ele é o precursor de Jesus. Ele é aquele que veio primeiro do que Jesus para preparar o caminho para Jesus Cristo. Imaginem vocês aqui. João Batista, ele sabia quem era Jesus Cristo. E o que João Batista fazia? João Batista, ele pregava um batismo de conversão. Olha, Jesus está voltando, se arrependam, né? Se convertam. E João Batista, ele fazia um batismo de conversão. Era um batismo que preparava as pessoas para a vinda de Jesus Cristo. Aí a gente pode pensar assim, mas Jesus Cristo é Deus. Por que Jesus Cristo ele quis se batizar? Aqui nessa passagem, quando João Batista ele tenta repreender, dizendo que é ele que tem que ser batizado por Jesus, e Jesus está indo até ele, Jesus fala uma palavrinha chave aqui nesse meio aqui. Ele fala assim: por enquanto deixe como está. Guardem essa palavrinha chave para nós podermos compreender no final, tá bom? Então, quando ele fala isso, ele fala que deixe como está, porque alguma coisa vai ter que se cumprir ainda. Alguma coisa está por vir, tá? Então a gente entendeu que João Batista é o precursor, é aquele que prepara o caminho. Imaginem vocês, idealizem aí na casa de vocês, por exemplo, vamos supor que vocês estão diante de um rio. Já imaginaram um rio aí? De repente, ao longo desse rio, vocês veem uma grande fila, né? Porque diz que João Batista ele ficava o dia inteiro batizando, né? E eram filas enormes e enormes. Eles ficavam ali, era o dia inteiro fazendo o seu batismo de conversão. E muitas pessoas se convertiam e iam lá se batizar, né? Aí imagine vocês, você está aí, está imaginando o rio, uma fila enorme, de repente você está entrando nessa fila para ser batizado também. Ou seja, imaginem só vocês, João Batista batizando, ele está pregando um batismo de conversão, um batismo de preparação
que é preparar para aquele que é o maior, que é Jesus Cristo. Quando João Batista olha para a fila, que ele olha na fila, que ele olha para o ladinho, ele vê nada mais, nada menos do que quem nessa fila? Ele mesmo, Jesus Cristo. Aí eu fico até pensando assim, né? Isso é uma coisa minha. O que será que João Batista pensou? Ele pregando o batismo de Jesus, e quando ele olha para a fila, quem é que está nessa fila? Jesus Cristo. O que será que João Batista pensou nessa hora? Eu acredito que João Batista deve ter tomado um susto, né? Aquela pessoa na qual ele está pregando, de repente está ali na fila para ser batizado com ele. E aí nós entramos dentro do texto, né? João Batista tenta repreendê-lo. Jesus fala: por enquanto, deixe como está, porque a justiça vai ter que ser cumprida. João Batista, ele consente. Por que Jesus aceita esse batismo? Porque Jesus ele ainda estava com uma pessoa humana. Ele aceita esse batismo de conversão, mas ele sabe que esse batismo de conversão, mais um pouco na frente, ele vai mudar esse batismo. Não vai ser mais esse batismo de conversão. Então, quando João Batista se consciente disso, né, ele aceita, eu acho que ele entende a mensagem que Jesus Cristo quer passar para ele, aí o texto vai dizer que Jesus ele é batizado. E depois que Jesus ele é batizado, e quando ele sai da água, aí diz que o céu se abre. E quando o céu se abre, Jesus vê o Espírito Santo de Deus em forma de pomba, uma pombinha, né? E do alto vem uma voz, que essa voz dizia assim, que este é o meu filho amado, a quem muito me agrada. Então Jesus ele se consente, Jesus ele também é batizado. Para nós podermos compreender um pouco da diferença sobre esse batismo, as Sagradas Escrituras, mais precisamente lá no livro de Gênesis, o autor sagrado vai relatar para nós sobre como que Deus fez a criação do mundo. Né? Se a gente abrir no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, né, mais precisamente no primeiro capítulo, a gente vai observar de que forma que Deus ele começa a criar o mundo. Né? Então, tem momento que Deus ele começa a criar um mundo, né? Ele fala que ele cria os animais, né? Os animais em cima da terra, abaixo da terra. E o interessante é que tudo que Deus faz sobre a questão da criação sempre é dentro de um determinado dia, e sempre que ele termina a sua obra, ele fala que ele viu que era bom. Né? Em algum outro versículo, a gente pode observar que quando Deus está criando, ele cria os céus e a terra, né? Cria o mar, ele cria os peixes, né? E todos os animais sobre a face da terra, né? Então Deus aos pouquinhos ele vai fazendo a sua criação perfeita, né? Aí ele começa também, de uma certa forma, na criação, ele coloca todas as árvores frutíferas, né, sobre a terra. E tudo que Deus faz, ele fala, né, que ele vê que é muito bom. Quando chega num determinado momento da sua criação, que ele já está quase finalizando a sua criação, o livro do Gênesis vai nos dizer que aí depois que ele viu tudo, lá no capítulo 1, no versículo 26, ele fala, né? Então, façamos o homem à sua imagem e semelhança. Depois que Deus cria tudo, ele cria o homem.
Aí mais um pouquinho vai nos dizer que Deus ele modela, né, o barro como se fosse uma pessoa, e ali ele sopra nas narinas e aquela pessoa recebe o fôlego de vida. E essa pessoa ele passa a ser, né, um ser vivente. É isso mesmo. Então a partir daí, Deus ele cria o ser humano homem, né? Para poder ilustrar para vocês aqui um pouquinho, para que vocês entendam, Deus, quando ele cria o ser humano homem, eu coloquei aqui nesse copo aqui um pouco de água e nomeei com o nome de homem, né? Ou seja, o ser humano, o homem. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem dessa forma, puro, puro, cristalino, sem nenhum tipo de pecado, sem nenhuma mancha, né? Olha só que interessante. Então ele cria o homem como se fosse essa água cristalina. Aqui nessa água nós não conseguimos enxergar nenhum tipo de impureza nessa água. E foi assim que Deus fez com o ser humano. Quando ele cria ele cria o ser humano ele puro, sem nenhum tipo de mancha. E a Sagrada Escritura vai nos relatando que a partir daí, quando o homem ele é criado, Deus começa a dar algumas funções para esse homem. E a Sagrada Escritura vai chamar esse homem de Adão, né? E Deus, ele cria um jardim para esse homem. Que nós chamamos de Jardim do Éden, né? E Deus, quando cria o homem, ele está criado dentro desse jardim. E é aí que começa que quando Deus cria o homem, o Adão, vamos dizer assim, o que a Sagrada Escritura nos revela, Deus começa a dar algumas funções para Adão, né? Olha, Adão, você agora está aqui no jardim, olha só, e o ser humano, o homem, ele tinha essa capacidade de poder conversar com Deus, né? Deus conversava com Adão no Jardim do Éden, um lugar que era preparado para ele, né? E Deus fala para ele, olha, Adão, aqui, ó, você está vendo todos esses bichos que estão aqui, que eu já criei e tudo, você agora vai ser incumbido de poder dar um nome para eles, você vai tomar de conta de tudo aqui, né? E aí a gente ilustrando assim, a gente falando, né? A gente aí imagina assim que Adão ficou muito feliz, né? E aí diz que Adão disparou, começou a dar nome nos bichos, começou a tomar conta de tudo, né? E aí ele viu que tinha um casal de cada bicho ali onde ele tomava conta, onde ele começou a dar os nomes para tudo. Só que chegou um determinado momento que Deus ele conseguiu ver em Adão uma tristeza em Adão, né? Por que que ele viu uma tristeza em Adão? Porque Adão, quando estava ali tomando de conta do jardim, daquilo que foi confiado a ele por Deus, Adão começou a observar que todos os bichos, ele tinha uma companheira, era um casal, né? E Adão se entristece por isso, e Deus vê essa tristeza de Adão. E é aí também que numa ocasião como essa, quando Adão ele adormece, né? A Sagrada Escritura vai nos dizer que Deus tira uma costela de Adão e dali forma a mulher, né? Aí diz que quando Adão olha, que ele acorda, que vê que a mulher está do lado dele, uma companheira para ele, né? Ele fala, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, né? Ele fala desse jeito. E ali também Adão, ele começa a ter a sua companheira, né? E Deus fala, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Enchei a face da terra. E ali já não é mais Adão, agora é Adão, né? E a Bíblia intitulariza de Eva, né? E são os dois agora que estão ali no Jardim do Éden, né? Um lugar que foi preparado para eles, né? Seria o paraíso, né? Só que quando eles estão ali naquele paraíso, Deus chama a atenção deles para uma coisa. Deus fala para eles, olha,
aqui nesse jardim vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá? O que vocês quiserem, vocês podem estar fazendo. Mas você está vendo aquela árvore que tem ali naquele lugar ali? Aquela árvore é a árvore do conhecimento. Vocês não podem comer do fruto delas. E Adão e Eva, eles eram muito obedientes a Deus. Inclusive, ele tinha, essa condição de conversar. Deus conversava com eles. E aí, num determinado dia, determinado momento, eles estavam por ali, porque eles estavam num lugar, num paraíso, muito felizes, E Eva, ela se afasta de Adão por um instante, e eis que quando Eva se depara em um determinado lugar, eis que Eva se encontra com o tentador. É isso mesmo. Satanás é chamado de tentador, aquele que atenta. E aí a Eva vê o tentador como uma forma de uma serpente, onde a serpente começa a falar algumas coisas para Eva, E começa a ter um diálogo com Eva ali. Olha, por que é que você não come dessa fruta? Desse fruto que está aqui. Muitos vão intitularizar essa fruta como uma maçã, E na verdade a Sagrada Escritura não fala de qual seria essa fruta, mas fala de um fruto proibido, E a Eva fala, não, eu não posso comer não, porque se eu comer esse fruto, Deus falou que a gente não pode comer desse fruto. Nós temos que ser obediente a Ele, nós não podemos comer desse fruto. Aí a serpente, que é o tentador, começa a tentar enganar a Eva. Não, mas por que? Não faz assim não, pode comer sim. Quem foi que disse que você não pode comer? Claro que você pode comer, E Eva tentava insistir, não, a gente não pode. Aí teve um momento que o tentador, a serpente, chegou para ela, olha, se você comer desse fruto, se você não for igual, você vai ser tão igual quanto Deus, você vai parecer com Deus, E a Eva se deixou se levar por esse encanto do tentador, E aí a Eva, o que ela fez? Ela foi e comeu desse fruto. Justamente, ela comeu desse fruto. Depois que ela comeu desse fruto, ela também chama Adão, E fala para Adão o que tinha acontecido, que a serpente apareceu a ela e que ela tinha comido do fruto proibido. Adão quis ali falar com ela que ela não poderia ter feito aquilo, mas Eva também acabou convencendo Adão de poder comer daquele fruto. Aí Adão foi lá e também comeu desse fruto. E aí é onde que entra uma coisa muito importante dentro da história, A Sagrada Escritura vai nos dizer que quando eles comem do fruto proibido, diz que os olhos deles se abrem, Eles começam a conhecer a verdade. E até então ali eles não sabiam que estavam nus, Eles começam a ficar com vergonha um do outro. E o que entra de tão importante nessa parte dessa história é que ali entra o primeiro pecado no mundo. É isso mesmo, entra o primeiro pecado no mundo. É o pecado original. É por isso que nós ouvimos falar muito sobre o pecado original. O pecado original, ele se originaliza através da desobediência com o homem a Deus. Por isso que se fala pecado original. É onde surgiu o primeiro pecado no mundo. E a partir dali, quando entra o primeiro pecado no mundo, eles já estavam com seus olhos abertos, Estavam com vergonha uns dos outros. E a Sagrada Escritura diz também que Deus às vezes chamava por eles ali onde eles estavam. Em um determinado momento, Deus chamou Adão e Eva. E eles responderam, Senhor, nós estamos aqui, Aonde vocês estão? Nós estamos escondidos. Por que vocês estão escondidos?
Não, é porque nós estamos nu, né? E aí Deus falou, vocês comeram do fruto proibido, né? E eles confirmaram que comeram, né? E aí a Sagrada Escritura nos diz que Deus tem uma grande ira com eles, né? Inclusive eles são expulsos do paraíso, e a partir daquele momento, por eles terem tido, né, o ato da desobediência, eles teriam que viver por conta própria, para o seu próprio sustento. E por esse motivo da desobediência do ser humano homem contra Deus, onde se surge o pecado original, onde entra o primeiro pecado no mundo, né? Nós podemos dizer que o ser humano homem, que ele era assim, ó, cristalino, sem mancha, sem nada, ele agora, daqui para frente, ele passou a ser uma pessoa manchada, um ser humano manchado. Então o pecado entrou neles. O pecado da desobediência a Deus entrou neles. Então, o ser humano homem que era assim, o pecado entra no ser humano. E para a gente poder fazer de uma forma melhor, para nós entendermos, então o ser humano homem, ele deixou de ser puro, de ser limpo e passou a ser manchado. Ele passou a ser manchado por causa do pecado original, por conta da sua desobediência com o homem, justamente. Então, seja, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Todo ser humano, depois de Adão e Eva, toda criança que vai ser batizado, todo aquele que nasce, ele nasce com essa mancha do pecado original, né? Então, todo ser humano, quando ele nasce, ele carrega consigo a mancha do pecado original. Olha só, todos nós nascemos com essa mancha do pecado original. Todos nós. Mas só que aí, dando continuidade aqui, Deus teve essa ira com eles, expulsaram eles do paraíso e eles começaram a caminhar por conta própria. Mas só que Deus é um Deus muito misericordioso, é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Ao longo da história, Deus, na Sagrada Escritura, vai nos relatar muitas formas de Deus se reconciliar com esse povo pecador, de poder estar com eles de novo, reconciliados, né, no amor. E aí que entra uma outra história, onde Deus, para poder se reconciliar com este povo pecador, na qual desobedeceu a Deus, ele começa, ao longo da história, a traçar planos. Ele começa a traçar planos para ter essa reconciliação com o seu povo. E a história vai nos relatar um pouquinho mais na frente, né? A gente vai observar aí que algum desses planos a gente vê através de Abraão, que conduz Abraão, Moisés, Isaac, vão dando continuidade num plano de Deus, de tirar o povo sofrido da escravidão, para levar esse povo a uma outra terra prometida, um outro paraíso que Deus já estava preparando para o seu povo novamente. Então, ao longo da história, são várias formas que Deus faz, são vários planos de poder se reconciliar com esse povo novamente. E é aí onde Deus, nos seus planos, ele começa a traçar um plano perfeito para a reconciliação desse povo que um dia desobedeceu a Deus
que foi trazendo consigo essa mancha do pecado original. Num belo dia, um anjo chamado Gabriel, ele aparece a uma jovenzinha de mais ou menos a 13 anos. Era uma jovenzinha que estava prometida em casamento ao seu esposo. E o anjo Gabriel chega para esta jovenzinha e fala para ela: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus viu em você maravilhas. Ela ficou meio sem entender o que estava acontecendo, né? E olha só, que plano perfeito que Deus começa a traçar. E o anjo Gabriel fala: Bendita és tu, Maria. Isso mesmo, estamos falando de Maria. Tu és bendita, porque tu darás à luz a um filho que será o Salvador do mundo. E Maria, meia confusa, sem perceber nada, sem saber e entender nada, a princípio ela fala: mas como assim? Como que eu vou ter um filho se eu não conheço homem algum? Né? Eu ainda estou prometida, né? E o anjo Gabriel fala: não te preocupes, né? O Espírito Santo te virá e te cobrirá, né? E você dará à luz a um filho e colocará o nome dele de Jesus. Só que essa história é um pouco meia confusa para Maria e tanto para José, que quando Maria vai contar isso a José, que ela daria à luz, não era filho dele, como é que ela iria explicar que seria do Espírito Santo, era a ordem de Deus? José também pensou em deixar Maria. Um anjo também vai nos dizer, a Sagrada Escritura, que vai até José e fala para que ele não faça nada, né? Que isso é obra de Deus. Maria, simplesmente sem entender nada, ela acolhe para si aquilo que Deus coloca para ela e ela fala: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ela consente sobre isso aí, né? Então, Deus começa a traçar um plano perfeito aí, né? Um plano maior de reconciliação com a humanidade. Não só comigo, não só com você, mas com a humanidade. E a Sagrada Escritura vai nos dizer que depois de um certo tempo, Maria, aquela jovenzinha, passando por várias provações, tendo que sair de um lugar para o outro para poder não ser mal vista e mal falada, em uma manjedoura, num lugar muito pobre, onde tinha um curral, alguma coisa, Maria, ela dá luz ao seu filho, Jesus Cristo. Justamente. Jesus Cristo, ele é o plano perfeito de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a revelação do Pai aqui nessa terra. Ou seja, o próprio Deus se feito homem no meio de nós. E Jesus nasce. E nós representamos Jesus aqui, ó. Jesus nasceu. Jesus, em todos os sentidos da sua vida, ele se fez homem e se fez carne. Se fez homem e se fez Deus, né? E se feito homem, ele foi igual a nós em tudo, exceto numa coisa, no pecado. Aí você pode perguntar assim: mas Ricardo, se nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Maria, ela foi preservada desse pecado, porque Maria foi uma pessoa escolhida. Maria foi desde sempre a mulher que foi preparada para dar à luz ao nosso Salvador. O nosso Salvador, sem mancha nem pecado, não poderia nascer de uma pessoa pecadora. Então, desde o ventre de Ana e Joaquim, Maria já foi preparada com esse propósito de Deus para dar à luz, né? Então Jesus nasce. Jesus vai crescendo em sabedoria, vai crescendo em status, né? E olha só,
Vocês lembrando daquela palavrinha que eu falei, por enquanto deixe como está, né? E Jesus foi crescendo, aí vai falando que numa festa de Páscoa Jesus se perde, né? Maria vai ao encontro dele voltando lá atrás. Jesus está lá sabiamente no meio dos escribas lá, dos doutores da lei, pregando a palavra de Deus, né? Então Jesus aos pouquinhos ele vai crescendo em sabedoria, né? E quando Jesus chega aos seus 30 anos de idade, Jesus começa ali, a partir de um episódio que a Sagrada Escritura nos relata, que é lá em Bodas de Canaã, né? Onde Maria intercede por aqueles noivos, pede para que Jesus, né? Ali Jesus transforma o vinho, a água no vinho, né? E Jesus publicamente começa a colocar o seu ministério em prática. Jesus começa a pregar. Então Jesus começa a pregar para todas aquelas pessoas que, aos olhos dos judeus daquela época, porque o povo judeu eles eram assim, eles achavam que só o povo deles, o povo de Israel, era o povo salvo, né? Então eles tinham uma soberba muito entre eles. E Jesus não. A revelação de Deus no nosso meio, ele vem justamente para pregar o contrário. Ele vem para pregar o amor de Deus no meio da humanidade e para provar que aqueles menos favorecidos também têm direito de estar com Deus, de receber esse amor de Deus também. E aí a história vai desenrolando um pouquinho. Quando Jesus começa a colocar em prática, aí nós entramos naquele texto. João Batista é o precursor, né? Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria, um pouquinho antes também, o anjo também anuncia a Isabel, que era uma pessoa estéril que daria luz. Então, a comparação de Jesus com João Batista são de alguns meses, né? João Batista veio primeiro, né? Por quê? Porque ele veio para preparar o caminho para Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo ele começa o seu ministério, e aí num belo dia João Batista estava ali batizando no Rio Jordão e Jesus se encontra com João Batista para ser batizado por ele. E até ali esse batismo era o batismo de conversão, como eu já falei lá anteriormente. Jesus se batiza, consente e por enquanto deixe como está. E aí nós vamos desencadear uma história onde Jesus passa por todos os seus ensinamentos, ele chama os seus discípulos, né? E dá algumas autoridades. Só que chega um determinado momento que Jesus começa a preparar os apóstolos para a sua paixão, morte e ressurreição. Ele começa a preparar os apóstolos sabendo que ele vai ser preso e ele vai ser morto. E aí é onde que entra a grande chave que nós falamos sobre onde, por enquanto, deixe como está. Jesus Cristo, quando ele faz a sua última ceia, né, com os apóstolos, logo em seguida ele é preso e ele é levado às autoridades e ali começa um caminho de Calvário, né? Jesus é levado, Jesus ele é açoitado, ele é cusparado, ele é humilhado e chega um determinado momento que Jesus ele é crucificado. Jesus ele foi crucificado. E quando Jesus ele entrega o seu espírito a Deus, a Sagrada Escritura vai nos relatar que depois que ele morre, né, um soldado ele vai até o pé da cruz para certificar de que Jesus estava morto, ele enfia uma lança, né, do lado aqui do Jesus, perto das suas costelas. E nos relata que ali, quando esse soldado fura Jesus, ali jorra sangue e jorra água. E é essa água que jorra do peito de Jesus, é onde nasce a água do batismo. Por que deixe como está? Porque a partir da morte de Jesus Cristo e depois com a sua ressurreição, todo aquele que tiver fé,
crer e for batizado e receber não mais o batismo de conversão, mas o batismo onde nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós ali fazemos parte da filiação de Deus. Nós somos redimidos do nosso pecado, inclusive o pecado original, aquele pecado que nós trazemos consigo por conta do pecado de Adão e Eva. Então, com a morte de Jesus na cruz, por mim, por você e por cada uma das pessoas da humanidade, trazemos consigo a mancha do pecado original. Fomos manchados pela mancha deste pecado. Jesus, ele nasce e morre por cada um de nós. Jesus nos dá o batismo do Espírito Santo. Então, todo aquele que for batizado, não mais o batismo de conversão, mas o batismo do Espírito Santo, né? Ele dá autoridade aos apóstolos. Ide a todas as nações e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, todo aquele, a partir daí, que for batizado, no dia do batismo, você fala o nome da criança. Criança, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós somos apagados da mancha do pecado original. E agora nós passamos a fazer parte da filiação de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós deixamos de ser uma criatura para sermos filhos de Deus. É isso mesmo. Então, o motivo na qual nós somos batizados é para receber o batismo do Espírito Santo e sermos apagados da mancha original. Portanto, a gente voltando um pouquinho, quais são as melhores causas, né, para se batizar uma criança? Se batiza uma criança porque ela é danada? É um bom motivo? Não é este o motivo. Porque a criança está vendo algumas coisas, vulto, não consegue dormir? Também não. Ora, se a criança ela é danada, ela não para. O Espírito Santo é força. Se ela vai ser batizada, recebe a força do Espírito Santo, ela não vai ficar mais danada ainda, vamos dizer assim, né? Se ela já corria, ela vai correr mais ainda. Não é? Então, o real motivo de nós batizarmos é justamente isso, né? Nós recebemos o Espírito Santo de Cristo, Jesus que morre numa cruz por cada um de nós e nos dá a salvação. Tá bom? Então esse é o motivo na qual nós, cristãos católicos, nos batizamos, né? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os 3 sacramentos da iniciação. Os sacramentos da iniciação cristã são 3 sacramentos que compõem, né, a iniciação à vida cristã de uma pessoa, ou seja, uma caminhada que ela percorre. O batismo é o primeiro sacramento da iniciação cristã. É aquele sacramento que abre as portas da igreja para o batizado, para a pessoa. O que nós temos que levar em consideração sobre a questão do batismo? Nós podemos dizer que o símbolo do batismo é a água, tá? Nós temos que levar em consideração que os sacramentos, ele tem 2 símbolos e é fundamental. Ou seja, nós temos a matéria e nós temos a fórmula. Isso mesmo. Como é que a gente pode compreender um pouco mais sobre isso? Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água, tá? Qual é a fórmula do batismo?
São as palavras que vão ser proferidas quando a pessoa está sendo batizada. Nós temos a matéria, que é a água, e a fórmula é: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós podemos encontrar em Mateus 18, né, versículo 19 seguinte. Está aí o que constitui basicamente o sacramento do batismo, tá? Falando um pouquinho mais, a água, ela tem o sentido de purificação. Isso mesmo. Se nós estamos sujos, somos lavados e somos limpos. A água também, ela vivifica. Isso mesmo. Não existe vida sem a água. O batismo para a pessoa faz de nós, faz do batizado, um homem novo ou uma mulher nova, ou seja, uma nova criatura, um novo ser humano. Aquele pecado lá que nós herdamos de Adão e Eva são apagados pelo sacramento do batismo e somos ingressados dentro do corpo que é a igreja. E assim nós iniciamos a nossa caminhada de fé pela porta fidei, né? Que é uma palavrinha que se chama porta da fé. Que nem eu havia explicado, João Batista ele batizava o batismo de conversão, né? Não o mesmo batismo, e sim o batismo de conversão, né? E a conversão, propriamente se dizendo, é um primeiro passo para que nós possamos seguir em frente na nossa caminhada de fé, né? Precisamos nos converter para também nós podermos mudar de vida. Dentro dessa caminhada dos sacramentos da iniciação cristã, nós temos outro sacramento que a criança se batizou, né? Recebeu o Espírito Santo no batismo. E quando chega um certo tempo de caminhada, essa criança ela vai fazer uma preparação para receber outro sacramento. Isso mesmo. É o sacramento da Eucaristia ou primeira comunhão. Eucaristia. Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida da igreja. Tá? Toda a vida da igreja é a fonte e o ápice. Por que a fonte? Fonte é algo que jorra. O que jorra? Da Eucaristia jorra o alimento para toda a igreja. O ápice, por que o ápice? O ápice é o ponto mais alto que nós temos. Tudo nasce da Eucaristia e tudo converge para a Eucaristia. Então, tudo dentro da igreja, nada faz sentido se não for pela Eucaristia. E a Eucaristia, assim também como o batismo, ela tem dois símbolos, né? Ela tem também a fórmula, ela tem a matéria e tem a fórmula também, né? Qual é a matéria da Eucaristia? É o pão e o vinho. E qual é a fórmula, né? A fórmula é quando o padre, o bispo ou os ministros ordenados colocam a mão sobre a espécie do pão e do vinho e diz essas seguintes palavras, né? Santificai, pois, estas oferendas derramadas sobre o vosso espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vossos filhos, Senhor nosso. Neste exato momento, né, acontece para nós um processo de uma palavrinha chamado transubstanciação. A partir dali, naquele momento, não é mais pão e também não é mais o vinho. A partir daquele momento se torna para nós, para a igreja, o corpo e o sangue de Cristo.
Ou seja, ali para nós é o alimento da nossa fé. Nós entramos na igreja pelo batismo, mas é necessário nos alimentarmos a nossa fé, alimentarmos a nossa Eucaristia. Aliás, a nossa fé, né? A Eucaristia é o alimento para nós. A Eucaristia também, ela é um memorial. É algo que se faz memória, né? Na verdade, não se celebra uma nova ceia, ou seja, a última ceia. Ela se prolonga no tempo de hoje através da Eucaristia que se é celebrado, né? Esta é a única ceia instituída pelo próprio Jesus Cristo, né? Foi lá na quinta-feira quando ele institui a Eucaristia para nós. Então, ou seja, a Eucaristia ela é apenas prolongada, né? Nós não celebramos uma outra Eucaristia, mas é aquela mesma Eucaristia que nós fazemos memória até que a vinda de Cristo volte. Então, por isso nós costumamos falar que quando nós entramos dentro da nave da igreja, nós entramos no tempo de Deus e somos transportados ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo há 2020 anos. Assim como nós fisicamente precisamos do alimento para suprir as nossas necessidades físicas, nós também, como fé, como igreja, precisamos também nos alimentar da nossa fé e da nossa espiritualidade. E a Eucaristia, ela é aquela que é o alimento de toda a igreja. Tudo é para a Eucaristia, tudo tem sentido para a Eucaristia. E nada faz sentido sem a Eucaristia. Então, se nós estamos percorrendo um caminho, nós somos batizados, estamos caminhando numa fé, sabemos que agora nós temos um alimento que nos fortifica a nossa fé. Nós vamos falar de outro sacramento agora, que é o sacramento da crisma. Crisma ou confirmação. O que é a crisma e a confirmação dentro desta caminhada? Fui batizado de criança, cheguei ali aos 8 anos de idade. Nestes 8 anos de idade, me fiz uma preparação para receber a Eucaristia. Eu procurei entender o que é a Eucaristia e para que ela serve. Agora, com 15 anos de idade, eu vou confirmar tudo aquilo que eu já fiz dentro desta caminhada. Ou seja, aí você pode me perguntar, mas se eu já recebi o Espírito Santo no batismo e também na Eucaristia, por que um sacramento específico agora para a recepção do mesmo? Né? A gente poderia se perguntar assim, né? Crisma ou confirmação é onde nós recebemos os dons do Espírito Santo por excelência. Isso mesmo. E também o sacramento do crisma, ele também tem uma matéria e tem a fórmula. Qual é a matéria, né, do crisma? É a imposição de mãos e a unção do óleo, né? E qual é a fórmula? Qual é a fórmula? A fórmula se dá através do bispo, né? O bispo é aquele que é ordenado ministro por excelência para o sacramento da crisma. Então, ele diz assim, depois que ele fez a imposição de mãos, ele vai passar o óleo na testa da pessoa, ele fala, receba por esta unção o Espírito Santo, dom de Deus. Esta é a fórmula na qual o bispo, aquele que é ordenado por excelência, ele faz. Mas você pode também ir em alguma catedral, em algum lugar onde o bispo, que é este ministro por excelência, ministrar este sacramento. Você pode falar assim, mas eu já vi alguns padres também ministrando isso aí. O presidente maior da celebração, ele é sempre o bispo, que é por excelência.
Mas o bispo ele pode, através da pessoa dele, delegar alguns padres para que eles possam estar ajudando a ministrar este sacramento. Ou seja, o padre que está ministrando não é propriamente o padre, mas é o padre na pessoa do bispo, né? Então, portanto, quando nós recebemos o sacramento do crisma, a igreja entende que nós somos aptos para trabalhar na igreja. Isso mesmo, nos tornamos aptos para lutar por um mundo melhor, ou seja, onde os valores cristãos devem reinar, né? Isso se dá muito porque essa conotação para os jovens, né? Ali eles estão com toda a força, toda a vitalidade para fazer isso acontecer. O crisma é importante, pois com a força do Espírito Santo possamos lutar, né? E lutar sempre por um ideal como cristão, como igreja. Então, portanto, os 3 sacramentos da iniciação cristã, eles se dão no batismo, na primeira comunhão e no crisma. Tá bom? Então nós ficamos aqui com esta breve formação para o sacramento do batismo, onde nós acabamos falando um pouquinho sobre os 3 sacramentos, né, que formam e compõem os sacramentos da iniciação cristã. Fizemos aqui uma dinâmica sobre qual é o sentido real do batismo, né, e os porquês de se batizar. E também nós entendemos também o que é a nossa fé, né? Por que a nossa fé é uma fé cristocêntrica, onde o centro está no centro da igreja, né? Cristo ele é o centro de tudo. Bom, a você, pais e padrinhos que estão aqui, né? Que vocês tenham uma boa celebração, né? E vamos dar continuidade nos próximos vídeos aí. E eu convido você a terminarmos este encontro também, assim como nós começamos, a fazer uma breve oração também, né? Então nós queremos aqui neste momento dedicar e entregar tudo isso que foi falado, tudo aquilo que nós ouvimos, o que eu falei, o que vocês ouviram sobre a palavra de Deus, que nós possamos absorver, né, aquilo que nos é necessário para aquilo que a igreja nos entende. Confiamos às mãos de Maria, ela que foi a primeira cristã, foi aquela que teve a sua grande importância como cristã e também levou muito a sério naquilo na qual foi confiada a sua missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e também a nossa Mãe, desça sobre mim, sobre todos vocês, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.